Então, a gente vai falar sobre a anatomia do olho. Fazendo um corte nessa região do meridiano do olho, a gente vai visualizar o olho dessa forma que está aqui. E começando de fora para dentro, a gente vai ver que o globo ocular é formado basicamente por 3 túnicas, que são elas: a túnica fibrosa, que vai ser formado pelo limbo, pela córnea e pela esclera. Então, a gente vai ter aqui. A minha setinha vocês conseguem ver ou não? Sim, conseguimos. Sim. Eu sei que nesse corte não tá muito bom para ver e a gente vai destrinchar isso mais para frente, tá, pessoal? Então, assim, a gente, na região externa, que é a túnica externa, a túnica fibrosa, aí a gente vai ter a córnea, o limbo e a esclera. Mais um pouquinho para dentro do olho, a gente vai ter a túnica vascular, que é formado pela íris, o corpo ciliar e a coroide. E a região interna, um pouquinho mais para dentro, a gente vai ter a túnica interna, que vai ser formada basicamente pela retina, tanto a parte óptica quanto a parte não óptica da retina. E a gente vai seguir, então, a túnica externa, que é a região fibrosa do olho que a gente falou. A região da córnea, a região transparente do olho. A gente vai precisar que essa córnea seja transparente, porque ela é um meio óptico. Esse meio vai precisar passar a luz. E aí, para a passagem da luz, ela tem que ser uma região transparente, certo? E a córnea, tem gente que pensa que ela é só uma fina pelinha aqui. Ela, na verdade, tem uma espessura. Ela é grossinha, tá vendo? Como mostra nessa foto da região superior. E ela, quais as principais funções que a córnea vai ter? A função de proteger o olho. Ela precisa ser avascular, porque ela tem que ser transparente, e ela é uma região muito inervada. Então, por isso, qualquer acometimento da córnea, o paciente sente muita dor. Então, se ela é avascular, como é que ela vai ser nutrida? Ela vai ser nutrida pelos capilares periféricos, que está aqui onde a minha setinha está passando, fica aqui no limbo, vou falar dessa região mais para frente para vocês. Pela lágrima e pelo humor aquoso, que é a região que preenche a parte de dentro aqui da córnea. E aí, uma curiosidade que eu coloquei aqui para vocês é uma alteração que a gente tem na córnea, que é uma doença que se chama ceratocone, é o quê? A córnea, em vez de ter esse formatozinho normal dela, ela vai ter o formato de cônio, que dá o nome à doença, ceratocone. E isso atrapalha muito a visão do paciente, tá? Porque quando os raios luminosos passam, ele devia passar por um meio que a curvatura era dessa forma, e a curvatura é assim. Isso atrapalha muito a passagem dos raios, quando vai chegar na retina, chega de forma desorganizada. Então, a córnea, falando das camadas da córnea, a região mais externa aqui, que a gente tem o epitélio da córnea. Em seguida, a gente vai ter a boma, depois o estroma, depois a membrana de DCM e depois o endotélio. Então, dessa parte aqui, o que é muito importante vocês entenderem? Que o endotélio, ele vai possuir algumas bombas de sódio e potássio que vão ser responsáveis por manter a córnea relativamente desidratada. O que é isso? A córnea não pode ter excesso de água, porque senão ela vai se tornar branca, quase igual a esclera. Porque ela tem que ser um meio transparente. Então, esse endotélio aqui tem que funcionar muito bem as bombas de sódio e potássio para manter a transparência da córnea. Eu não sei se vocês já chegaram a ver algum paciente que às vezes a córnea, que é essa região transparente, não está transparente, está para o lado de branco. Então, com certeza, teve algum problema aqui no endotélio, onde essas bombas de sódio e potássio não estão funcionando adequadamente, e por isso está permitindo a entrada de água na região da córnea. E aí fica excesso de água na região da córnea, ela opacifica. Então, vai ser transparente a córnea, não vai ter vascularização. Ela está situada no polo anterior do olho. A função dela é principalmente função de proteção e função óptica, e ela é ricamente nervada. É a região mais nervada do corpo humano. E por isso, as lesões na córnea vai causar tanta dor, fotofobia e lacrimejamento. É muito comum, gente, a gente receber na urgência, por exemplo, paciente que soldou sem óculos, e no momento não sentiu dor, mas em seguida, quando foi deitar, a dor estava intensa. Por quê? Porque é como se ele tivesse queimado a região do epitélio da córnea. E como eu falei para vocês, como ela é muito enervada, o paciente vai sentir muita dor. Então, é um dos
porque em oftalmo, né, muitas das vezes, não tem aquelas urgências igual tem no pronto-socorro, mas essa é uma das urgências oftalmológicas que a gente recebe bastante de madrugada. Então, falando sobre agora a conjuntiva, sobre a conjuntiva. Ela é uma membrana mucosa transparente, ela fica aqui em cima da esclera, mas ela também fica, gente, embaixo da pálpebra. Então, a gente tem a região que fica aqui na pálpebra, que é a conjuntiva palpebral. A gente tem o fórnice conjuntival, que é como se fosse esse saquinho aqui no fundo do olho. Tem muita gente que acha que, por exemplo, usa lente de contato, tem risco da lente ir para dentro do olho. Não tem esse risco, porque a gente tem esse fundo de saco aqui, entendeu? Então, o olho não é contínuo, assim, lá para dentro. Ele é separado, essa conjuntiva. Ela tem um saquinho e aí a lente não passa, então. E a gente tem também a conjuntiva bulbar, que é a que fica aqui em cima da esclera. Voltando nessa outra imagem aqui, voltando a falar, conjuntiva bulbar, o fórnice conjuntival e a conjuntiva tarsal, que é a que está na pálpebra. Passando um pouquinho mais para dentro, logo abaixo da conjuntiva, a gente vai falar agora da parte branca do olho, que é a esclera. Essa parte branca é importante, principalmente para manter o formato e a resistência do globo ocular. E ela é importante, ponto, porque ela é o local de fixação dos músculos do olho. Então, o nosso olho ele vai olhar para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Por quê? Porque os músculos que vão movimentar o olho estão fixos na esclera, que é essa parte branca do olho. Entre a esclera, gente, e a córnea, que é o meio branco para o meio transparente, a gente tem a região do limbo. Essa região é muito importante, porque, como eu tinha falado antes, é nessa região que fica os vasos que vão nutrir a córnea, porque a córnea não tem vaso. Então, vamos supor, se alguma coisa acontece que o paciente tem um acometimento limbar extenso, pode ser que a córnea vai se tornar inviável num futuro muito próximo. Por quê? Porque não tem vascularização. A vascularização da córnea está aqui, nessa região do limbo, tá bom? A que vai nutrir boa parte da córnea, né? A vascularização que vai nutrir. Então, agora, passando mais para dentro um pouquinho, já na túnica vascular, a gente vai ter a íris, o corpo ciliar e a coroide. A íris é o colorido do olho, que vai dar a cor para o nosso olho. Dentro dela, nós temos a pupila, que a gente vai entender como que ela contrai, como que ela dilata. Qual que é a função da pupila? Controlar a luminosidade que vai entrar dentro do olho. E aí ela vai ser controlada, então, pelo esfíncter da pupila e pelo dilatador da pupila. Esses músculos vão ter inervação diferente. Então, o esfíncter da pupila vai ter inervação parasimpática e o dilatador vai ter inervação simpática. É só a gente lembrar da seguinte forma. Quando a gente precisa de um mecanismo de luta e fuga, a gente precisa dilatar a pupila. Então, a gente vai fazer a midríase, que vai ser através da inervação simpática, que é a inervação que é a principal responsável, por exemplo, para a gente ter tudo que precisa quando vai fazer movimento de luta e fuga, é responsável, a inervação simpática que é responsável por isso. Então, ela dilata a pupila. E o contrário, a inervação parasimpática vai fazer a miose, que é essa imagem aqui de cima. E aí, a íris, juntamente com a córnea, vão delimitar o que a gente chama de câmara anterior do olho, que é essa região pintadinha de azul aqui. Na lâmpada de fenda, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, é uma lâmpada que a gente usa muito para poder examinar o olho do paciente. A gente coloca a luz bem estreitinha, em forma de fenda, igual tá aqui, e por isso a gente consegue examinar várias estruturas. Então, o que a gente está vendo nessa imagem da direita? A luz chegando primeiro na córnea, depois a luz batendo lá na pupila. E isso, entre a córnea e a pupila, está delimitando a câmara anterior do paciente. Às vezes, por exemplo, quando tem inflamações em algumas partes do olho, a gente vê uma celularidade aqui. Então, é como se tivesse um tanto de glitter nessa região que está em vermelho, e isso é uma inflamação importante para a gente. Então, a gente coloca a luz desse jeito aqui e coloca ela bem pequenininha, de forma que vai formar quase um pincel luminoso, e a gente consegue visualizar. Então, essa câmera aqui, a gente tá parecendo que ela é transparente, ela tem que ser assim. E esse é o método que a gente consegue avaliar muito bem essa câmara anterior do paciente.
Continuando, a gente vai ter logo atrás da íris o que a gente chama de cristalino. Como o próprio nome já diz, ele é transparente, é cristalino, que está localizado aqui e aqui nessa outra imagem. O cristalino, ele é uma lente biconvexa. Os dois lados dele são convexos. E ele não tem nenhum vaso sanguíneo, nem nervo e nerva nele. Ele serve principalmente para quê? Para fazer a acomodação do olho. Essa parte aqui, que é a zônula, tem os ligamentos suspensores, que serão os ligamentos que vão manter o cristalino na posição que ele deve estar. E vão ser responsáveis pelo cristalino, que é uma lente biconvexa, fazer esse movimento, ou esse. Que esse movimento, quando o diâmetro anterior e posterior diminui ou aumenta no cristalino, que permite a acomodação. Então, permite que eu estou enxergando o objeto longe, passe a enxergar o objeto perto. E aqui, mais uma foto mostrando o cristalino e a região da zônula aqui, com os ligamentos suspensores. Qual que é a função do cristalino? É a acomodação, focalizar os raios luminosos sobre a retina. Então, mais uma vez, focando aqui nessa região, para vocês entenderem, os ligamentos, a gente vai ter, eu vou falar desses músculos ciliares agora mais para frente, que vão tracionar esses ligamentos, vão puxar o cristalino, e aí se eles puxam as laterais do cristalino, eles vão fazer o cristalino, o diâmetro anteroposterior diminuir. Então, agora falando uma outra importância muito grande, que vai ter aqui o epitélio ciliar. Não só conter os músculos para fazer a acomodação, mas produzir o humor aquoso. O humor aquoso é o líquido que vai manter a pressão intraocular. Então, esse epitélio ciliar aqui, ele produz o humor aquoso, que a gente está vendo ser produzido, essas gotinhas azuis. Então, o fluxo delas vão caminhar passando pelo cristalino, passa pela pupila e caminha em direção a esse ângulo que a gente chama de írido corneano, que vai ter o canal de Schlenk, por onde o humor aquoso é drenado. Se tiver um desbalanço entre a produção e a drenagem do humor aquoso, a gente tem geralmente um aumento da pressão intraocular. E isso acontece muito numa doença que a gente chama de glaucoma. Então, a gente não pode deixar essa pressão intraocular estar alta, porque essa pressão intraocular alta vai causar um dano lá no nervo óptico, lá atrás. Então, o humor aquoso, ele vai da câmara posterior do olho para a câmara anterior e vai ser drenado pelo canal de Schlenk. Não sei se vocês já ouviram falar, mas, por exemplo, quando diz que o paciente tem glaucoma de ângulo fechado, é porque o ângulo írido corneano, em vez dele ser aberto para acontecer a drenagem do humor aquoso, ele é fechadinho. Isso prejudica a drenagem do humor aquoso. É uma das coisas que pode causar glaucoma, porque tem glaucoma também de ângulo aberto. Para vocês entenderem a importância desse ângulo aqui, dessa drenagem adequada do humor aquoso. Então, aqui o humor aquoso preenchendo a câmara anterior, produzindo pelo epitélio do corpo ciliar, ele vai da câmara posterior para anterior, como eu já falei, é drenado pelo canal de Schlenk. Ele vai ter a importância de nutrir o cristalino e a córnea, como eu falei para vocês, a parte de dentro aqui da córnea fica em contato com o humor aquoso. Então, a córnea é nutrida pelos vasos do limbo, pela lágrima e pelo humor aquoso, que está lá atrás. É o humor aquoso que banha o cristalino e que nutre o cristalino, porque ele é avascular. E o humor aquoso é importante para manter a pressão intraocular. Agora, os processos ciliares que a gente vai falar, continuar nesse pequena região, mas tão importante aqui para a gente. Ela vai ter a função não só de produção do humor aquoso, mas esses músculos ciliares que estão aqui vai ter a função de acomodar o cristalino. Como que isso funciona? Por exemplo, você está olhando um objeto lá longe, aqui, ó, por exemplo, uma televisão. O seu cristalino, ele não precisa fazer uma conversão tão grande dos raios luminosos. Então, é como se ele tivesse uma lente mais fininha, porque ele é uma lente biconvexa, então ele está assim. Quando você olha para perto, se você deixar o cristalino como ele estava, os raios luminosos, olha onde ele vai chegar. Não vai chegar na retina, ele vai chegar para trás da retina. Então, você enxerga embaçado. E para conseguir enxergar com nitidez, é preciso que os raios converjam caindo na retina. E como que isso vai acontecer? O cristalino vai mudar a conformação, vai aumentar o diâmetro anteroposterior e vai permitir que esses raios cheguem focando lá na retina. E aí você enxerga com nitidez. E aí, quem que vai fazer o cristalino fazer isso daqui? Justamente os músculos ciliares.
Por quê? Olha só, a gente cortando o olho nessa posição aqui, a gente vai ver esse músculo ciliar aqui. Esse músculo ciliar, ele tá no olho 360 graus, em volta ali. O cristalino tá aqui, o músculo ciliar tá aqui. E dentro tem as fibras, que vão ser as ônulas ciliares, que vai ligar aquele músculo ciliar até o cristalino, para o músculo ciliar controlar o cristalino. E aí, o que acontece? Aqui é numa foto, só para vocês entenderem melhor, aqui o corte o cristalino, o músculo ciliar, as ônulas ciliares aqui. Então, esse músculo ciliar que a gente está vendo aqui, eu grifei em vermelho agora. O que vai acontecer quando você está olhando lá para longe? Olha como que as fibras estão. O músculo ciliar, ele está dilatado, assim. E aí, ele traciona as fibras. Quando ele traciona as fibras, o cristalino que estava assim, ele é puxado e ele fica assim. Então, é você olhando para longe. O que acontece quando a gente olha para perto? O músculo ciliar, que está lá em volta, ele vai ter que contrair para relaxar essas fibras das ônulas ciliar. E assim, o cristalino que estava assim, não vai ficar mais puxado e ele vai conseguir aumentar o seu diâmetro anteroposterior. Então, ele vai ficar mais espesso quando a gente olha, por exemplo, o diâmetro anteroposterior dele. Ou seja, o músculo ciliar vai contrair, vai diminuir a tensão ali na ônula, e aí o cristalino, em vez de ficar esticado, ele vai ficar mais redondinho. O contrário, uma outra coisa. Isso não é justamente o que a gente precisa fazer para enxergar de perto? Com o envelhecimento, o que acontece? O cristalino perde a capacidade, ele vai envelhecendo, igual o cabelo branco vai acontecendo com o envelhecimento, o cristalino vai perdendo a elasticidade com o envelhecimento. Então, depois dos 40 anos, é o que acontece aquilo que a gente chama de presbiopia, que é o quê? O cristalino que conseguia antes ter aquela, vamos dizer assim, uma flexibilidade para poder ir e vir, ele já não consegue tanto. Então, a pessoa começa a não conseguir focar de perto tão bem igual ela focava. Por quê? Porque de perto, as fibras anulares vão relaxar e depois que ela relaxar, é preciso que o cristalino, ele fique arredondado. Se ele não fica tão redondinho quanto ele ficava antes, quando a gente era jovem, aí a gente não vai... os raios não vão convergir tanto. E aí você não consegue enxergar tão bem de perto mais. É isso, o famoso vista cansada. O problema dessa vista cansada não está na córnea, então. Ela está lá no cristalino, lá atrás. O que é diferente, por exemplo, muitas vezes, dos motivos da miopia, da hipermetropia, que muitas das vezes ou é o tamanho do olho ou é o formato da córnea. Esse, da presbiopia, o problema está ali no cristalino, que vem por causa do envelhecimento desse cristalino. E o contrário também acontece quando a gente deixa de olhar para perto e passa a olhar para longe. Desculpa, peraí, tinha saído. Então, quando a gente deixa de olhar para perto, quando a gente estava olhando para perto, o nosso músculo ciliar estava contraído e o cristalino estava mais redondinho, o músculo ciliar relaxou, porque o músculo ciliar é como se fosse um esfíncter, quando ele contrai diminuindo o diâmetro. Ele relaxou, aí ele puxa as fibras que estão no cristalino, esticando esse cristalino. Então, diminui o diâmetro do cristalino. E assim você consegue olhar para longe e a imagem cair na retina. Então, quando você passa a olhar de estar olhando para perto para estar olhando para longe, é isso que acontece, essa acomodação. O músculo ciliar vai relaxar, vai puxar a zônula, e aí essa zônula vai puxar as laterais do cristalino, esticar ele, e ele diminui o diâmetro anteroposterior. Agora, a gente vai continuar na túnica média, e logo abaixo da região branca do olho, nós temos a coroide, que, como vocês podem ver aqui na imagem, é uma região cheia de vaso sanguíneo. E qual que é a principal função da coroide? A coroide está aqui e a retina vai estar logo dentro. Então, ela tem a função de nutrir a parte externa da retina, porque a parte interna da retina está voltada para dentro do globo ocular. E ela é nutrida por uma outra região. Então, a coroide, ela vai ter a função de nutrir a parte externa da retina.
E, além disso, a coroide, ela possui também várias células que contêm melanina. E por que isso é importante? É uma curiosidade, mas, por exemplo, por ser um meio bem opaco, assim, bem escuro, ele não vai deixar ter tanto reflexo luminoso. Então, é como se o raio de luz entra no olho, ele é absorvido ali. Um paciente que não tem essas células de melanina, por exemplo, um paciente que é albino, ele tem muito reflexo dentro do olho. Então, assim, isso prejudica muito a visão. Então, essas células contendo melanina vão ajudar para que a gente enxergue adequadamente também. E agora, passando para a parte mais interna do olho, a gente vai ver que temos a túnica interna, que é composta basicamente pela retina, tanto a parte óptica quanto a parte cega da retina. A parte óptica, que é o que eu vou falar mais, é essa parte aqui, que está em amarelinho aqui. E a parte cega da retina é essa parte que está mais para frente, porque ela não vai ter a função de converter o estímulo luminoso em estímulo elétrico para ir para dentro do cérebro. Por isso é chamada de parte cega da retina, e ela não vai ser responsável por isso. Então, aqui em branquinho, a gente consegue ver a retina, tá? A retina, ela tem 10 camadas, sendo que ela é formada, assim, principalmente por 3 neurônios, essas 10 camadas. E o primeiro neurônio da visão, a gente vai ver que ele vai ser estimulado por fótons. Então, a gente vai ter os cones e os bastonetes, que vai ter essa estimulação, vai gerar um impulso, que vai passar para outro neurônio, do outro neurônio vai passar para o outro neurônio, e aí desse terceiro neurônio vai caminhar através de fibras, e essas fibras vão se juntar e formar o nervo óptico. Então, aqui mostrando essa imagem, não sei se dá para vocês verem, mas como se tivesse uns tracinhos aqui assim, é a região que as fibras estão caminhando para formar o nervo óptico. Isso daqui são os vasos sanguíneos que vai nutrir a parte interna da retina. Então, dando um zoom aqui na parte... Pessoal, tá todo mundo me ouvindo bem? Tá todo mundo conseguindo compreender? Tá, Sim, Vai no tá muito sim, boa. doutora. Tá ótimo. Tá bom? Se vocês quiserem que vá um pouquinho mais devagar, vocês me falem, tá bom? Então, continuando aqui. Dando um zoom aqui na retina, igual eu falei para vocês, a gente vai ter basicamente 3 neurônios. Eu não vou entrar nas 10 camadas da retina, porque eu acho que vai ficar muita informação para vocês. Mas eu resumi ela de uma forma que eu acho que vai tornar mais fácil para entender. Então, o que acontece? A luz, ela passa por aqui. Então, ela passa pela córnea, entra pela pupila, passa pelo cristalino, chega na retina. Na retina, ela passa por todos esses neurônios, chega aqui nesse neurônio mais de fora, que é os cones e os bastonetes, estimulam os cones e os bastonetes, aí o cone e o bastonete vai passar um impulso para o outro neurônio, que vai passar para esse outro neurônio, que vai chegar nas fibras dessas células que se chamam células ganglionares, elas vão emitir axônios grandes, que vão formar o nervo óptico. Então, o prolongamento desses axônios aqui vão formar o que a gente chama de fibras ganglionares, que vai formar o nervo óptico que vai caminhar lá para dentro do cérebro. Mais uma vez aqui para vocês verem. Então, aqui a gente tem a retina, aqui um zoom da retina, aqui as fibras das células ganglionares caminhando, formando o nervo óptico. Aqui as células ganglionares novamente, caminhando e formando nervo óptico. E aqui os bastonetes. Aqui é uma foto onde mostra os bastonetes e os cones em verdinho e os bastonetes em roxinho. Então, o estímulo luminoso está chegando, passou pela córnea, passou pela pupila, está passando pelo cristalino. Aí ela vai chegar lá na retina, né? Aí ela tá chegando na retina. O que vai fazer na hora que chegar na retina? Vai passar por todas aquelas células que eu falei para vocês, vai estimular os cones e os bastonetes, vai gerar o impulso elétrico, vai chegar por aqui e entrar no nervo óptico. Aqui, quando ela tá passando aqui, deixa eu ver aqui. Ela caminha. Ah, não dá para voltar? Deixa eu ver.
não dá para voltar, mas eu vou mostrar em outros slides mais para frente. É da formação do nervo óptico, terão outros slides. Então, a retina, a gente vai ter a porção sensorial, que é a fotorreceptora, que é aquela que vai receber o estímulo luminoso e converter em estímulo elétrico. Ela está situada nos 2/3 posteriores do olho. Vai ter a porção não neural, que é formada por aquele epitélio pigmentado. E vai ter a porção neural, que é formada pelos 3 neurônios que eu citei para vocês. Eu não quis entrar muito em detalhes para não dar informação demais, mas são os fotorreceptores, que são os cones e os bastonetes. Tem os neurônios bipolares, as células ganglionares. E nós temos algumas outras também, células de Miller, a gente tem células amácrimas, células horizontais, que estão naquele meio lá. É só os nomes para vocês familiarizar um pouquinho. Mas o importante é entender que tem 3 neurônios lá na retina e que eles vão passar, e são os axônios desse último neurônio, que são os ganglionares, os axônios deles vão formar o nervo óptico. Os prolongamentos dessas fibras ganglionares vão formar o nervo óptico. Então, se a gente cortar o olho dessa forma aqui, gente, a gente vai ter essa visão da retina. Quando a gente olha pela pupila, não dá pra gente ver o olho todo. Então, a gente vê um pedacinho disso aqui, ó. Que é essa partezinha que a gente vê. Então, o que a gente tá vendo aqui? A gente tá vendo os vasos sanguíneos. A gente tá vendo a região da mácula, que é a região, assim, mais importante da visão. Por quê? Ela tem o nome de mácula porque ela é uma mancha mesmo. É nela que tá os cones. E os cones vai ser responsável pela visão de cores. E não só pela a importância pela visão de cores, mas porque a nossa visão central, essa é a região que é responsável pela nossa visão central. Então, se um paciente tem o acometimento dessa região aqui, ele perde a visão central. Gente, se alguém perde a visão central, a pessoa não consegue mais, por exemplo, ler, porque a gente não lê com a visão periférica, a gente lê com a visão central. Então, ainda que o paciente tenha a visão periférica, perder a central é um dano muito grande. E toda a nossa visão central, só a mácula é responsável por ela. E aqui nós temos o nervo óptico, que eu falei que são as fibras ganglionares que vão convergir formando o nervo óptico. Essa região que a gente vê do nervo óptico, a gente chama de papila óptica. É como se a gente visse só o inicinho do nervo óptico. Então, a gente tem a região da mácula. Dentro da mácula, essa região central é chamada de fóvea. Na fóvea, a gente tem uma depressão. Essa depressão aqui, que é a retina, aqui tinha os 3 neurônios que eu falei para vocês. Já aqui nessa depressão, vai ter, basicamente, os bastonetes. Então, a luz vai chegar e vai incidir quase que diretamente sobre os bastonetes. Essa é aquela região que eu falei para vocês que é tão importante. E aí, qual que vai ser a diferença? Cones e bastonetes. Os dois são fotossensíveis, estimulados pela luz. A diferença é porque os cones estão principalmente lá na região da mácula. Então, a gente tem 6 milhões de cones no olho e 120 milhões, por exemplo, de bastonetes. Então, tem bem menos cones, que é responsável pela visão de cores e que está localizado principalmente na mácula. Gente, alguém está falando comigo no chat? Porque meu chat não está aberto. Ou eu posso continuar? Não, Tauane. Você pode continuar. Pode continuar. Então, beleza. Então, a grande densidade dos cones vai estar na mácula, enquanto os bastonetes, eles têm predomínio na periferia da retina. Os cones vai ser os únicos fotorreceptores presentes na fóvea. Então, lembra que eu mostrei para vocês essa figura aqui, ó, de roxinho? Por quê? Aqui na fóvea, nessa depressão, só tem cone, não tem bastonete. Os bastonetes já são muito sensíveis à luz, então o único fóton é capaz de estimular um bastonete. O bastonete vai ser o que vai ser responsável pela nossa visão noturna e também pela nossa orientação visual. E já os cones é a visão de detalhes, a visão de cores. E aqui mostrando para vocês a formação do nervo óptico, aquela figura que eu já tinha mostrado antes. E aqui mostra que quando a gente olha o fundo do olho do paciente, a gente vê só o início do nervo óptico, ele vai caminhar lá para dentro do cérebro, entendeu? E aqui mostrando o fundo de olho para vocês, com o disco óptico bem desenhadinho. Então, olha lá, o nervo óptico aqui formando, ele vai caminhando em direção ao cérebro,
ele só começa aqui, não termina, porque tem algumas pessoas, eu ouvi alguns alunos achando que o nervo óptico era só aquela partezinha que a gente vê no fundo do olho. Aquilo é só o início do nervo óptico. Então, o nervo óptico é essa região toda aqui, ó, em amarelinho. Tem mais ou menos 5, 6 centímetros. É formado pelas fibras ganglionares, que eu falei para vocês, que são os axônios das células ganglionares. Comprimento mais ou menos 5 a 6 centímetros, e ele é dividido em 4 partes. A parte que a gente consegue olhar, que é a parte intraocular, tem a parte orbital, a parte intracraniolar e a parte intracraniana. Tudo isso no nervo óptico. Aí agora, logo entrando mais para dentro do olho, depois da retina, a gente vai ter o líquido que a gente chama de gelatina do olho para os pacientes, para explicar para eles. O que é isso? É o que vai preencher, basicamente, aquela região grande do globo ocular. E aqui eu coloquei essa foto porque é muito difícil conseguir tirar a hialóide, que é como se fosse uma membranazinha que segura o humor vítreo. É muito difícil conseguir tirar ela íntegra. E nessa foto aqui, que está em azul, mostrou como é que ela é. Então, isso é o humor vítreo, é o que preenche essa cavidade aqui. Então, vai ser... Ele é de gel claro, ele não tem vaso sanguíneo, ele vai ocupar 2/3 do volume do olho. A composição é basicamente água, ele tem 1% de colágeno e ácido hialurônico, que é muito importante, embora seja 1%, é muito importante justamente para dar essa consistência de gel no humor vítreo. Qual que é a função do humor vítreo? A função é manter a transparência dos meios e também a forma do olho. Aí, só contar para vocês uma curiosidade, o humor vítreo fica em contato com a retina. E tem alguns locais que ele é mais aderido à retina. Então, quem tem, por exemplo, a retina, o olho maior um pouquinho, que a retina é como se fosse um balão e está mais esticado, na região onde o vítreo é mais aderido, tem mais risco de descolamento de retina. Por quê? Porque principalmente quando a gente vai envelhecendo, o humor vítreo, ele vai se tornando mais fluido e vai descolando, assim, da retina. Quando ele descola, ele pode tracionar a retina. No que ele traciona a retina, às vezes a gente vê flashes de luz. É aquela tração da retina. E aí, se ele tracionar, ele pode rasgar essa retina. E se tiver o descolamento da retina, aí a parte que descola, então ela não fica funcionante. A pessoa, ela perde a capacidade de ver naquela região. E aí, lógico, tem algumas coisas que pode fazer cirurgia, outras não, mas enfim. Então, por exemplo, principalmente quem tem um olho muito grande, que tem uma miopia muito alta, e a miopia vem decorrente a esse aumento do tamanho do olho, é muito importante se ver esses flashes de luz, fazer consulta para poder olhar se essa retina está toda íntegra, porque tem vezes que acontece furinho, por exemplo, pequeno, que você vai lá e contorna com laser e prega aquilo, de modo que aquilo não faz descolar a sua retina. E aí você evita um dano, às vezes, maior. E tem uma queixa muito grande dos pacientes, que eles falam, por exemplo, que tá vendo mosquinha voando, parecendo umas manchinhas pretas, que vai, que volta. Isso é justamente essa gelatina que descolou. E imagina uma gelatina transparente. Se você cortar ela ainda continua transparente, mas dá para você perceber que tem um corte ali. Então, é como se a gelatina do olho que descolou desse para a gente ver essa manchinha escura. Por quê? Porque o meio é transparente. Então, a gente está olhando e a luz está passando por ali, de modo que a gente consegue ver esse pontinho mais escuro. Isso não causa dano nenhum, não tem como tirar, porque para tirar ia ter que tirar o humor vítreo todo e não se justifica tirar o humor vítreo por causa disso. E a gente vai perceber que, por exemplo, nos momentos que a gente está mais com fome, ou mais irritado, ou olhando para um lugar mais claro, essas moscas volantes que a gente chama, esses pontinhos pretos, ficam mais evidentes. E com o passar do tempo, o nosso cérebro vai acostumando com eles e tirando eles da visão da gente. A gente não enxerga eles o tempo inteiro. Então, assim, o cérebro é que vai acostumando, mas na verdade a mosquinha ainda está ali. É porque a pessoa que não está vendo tanto. Isso é muito comum e muita gente tem dúvida, então por isso resolvi contar para vocês. E a gente tem algumas estruturas que são estruturas acessórias ao olho. Então, por exemplo, o músculo, que vai movimentar o olho, a gente vai falar um pouquinho disso. É basicamente a órbita, os músculos extraoculares, a pálpebra e o aparelho lacrimal que a gente vai falar. Então, a gente vai ter aqui a pálpebra superior, pálpebra inferior e os cílios. Aqui, a gente vai ter a glândula lacrimal, então, a gente produz a lágrima vai cair ali no olho, vai ser drenado pelos ductos lacrimais, vai cair no saco lacrimal e vai para o
meato nasal inferior. Por isso, quando a gente chora, a gente escorre o nariz. E muitas vezes as pessoas perguntam, por que eu sinto o gosto do colírio na boca? É por isso, é porque é tudo interligado, entendeu? E aí, o ducto lacrimal vai cair lá no meato nasal inferior. Aqui nós temos o músculo orbicular, ele tem a parte palpebral e a parte orbicular, que é essa parte mais de fora. E aqui a gente tem uma coisa muito importante, que é o septo orbital. Por quê? Quando a gente tem uma celulite, se a celulite se dá para dentro do septo orbital, é muito perigoso. Tem risco, por exemplo, até de meningite. Por quê? Porque é como se ele estivesse na região onde que está em contato com as estruturas mais internas. E diferente de se a gente tiver, por exemplo, uma celulite orbitária que estivesse só na parte de fora, o septo orbital não deixou aquilo passar para dentro. Então, aquilo não oferece tanto risco para o paciente. E, por exemplo, qual que é uma das manifestações, às vezes, que a gente tem a celulite, que a gente vai suspeitar de que ela pode estar atrás do septo? Quando a pessoa sente dor para movimentar o olho. Então, isso é um sinal de alerta para a gente quando o paciente está tendo celulite. E aí, o septo orbital, então, é uma membrana fibrosa que vai separar essas estruturas superficiais da pálpebra das estruturas mais profundas da órbita. Aqui nós temos o globo ocular. E aí, como eu falei para vocês, os músculos, eles vão se inserir na esclera. Então, aqui é interessante perceber também, a gente tem a falsa impressão de que os músculos se inserem lá atrás, e na verdade eles se inserem bem pertinho aqui da córnea, tá vendo? Não é uma distância tão grande. Então, por exemplo, numa cirurgia de pterígio, que a pessoa está raspando aqui, a gente tem que ter o cuidado para não lesar essa parte aqui, porque senão a gente acaba lesando o músculo. Ele não está tão lá para trás, igual muita gente acha. Aqui nós temos o músculo reto superior, o reto inferior, o reto lateral e o reto medial. A gente vai ter basicamente esses 4 músculos retos, 2 músculos oblíquos, que eu vou falar, e o levantador da pálpebra, que é esse que está circulado agora. Aqui o oblíquo superior e aqui o oblíquo inferior. Aqui eu trouxe um outro corte para vocês entenderem melhor sobre os músculos. Então, aqui o oblíquo inferior. Os músculos oblíquos vai ser principalmente responsável pelo movimento de torção dos olhos, na hora que a gente tem que olhar, por exemplo, para baixo e para dentro, para cima e para o lado. Então, eles, pelos movimentos de torção do olho, vai ser esses músculos oblíquos. Para vocês entenderem, a disposição deles já favorece justamente a ação deles. Aqui, o músculo oblíquo superior, fazendo esse trajeto. O levantador da pálpebra, que a gente tinha visto aqui, mostrando ele aqui e aqui. Então, ele chega lá atrás. E aqui, como eu falei para vocês, a função de cada um, né? Então, por exemplo, o reto superior, elevar os olhos, o reto inferior, olhar para baixo, o reto lateral vai abduzir o olho, o reto medial vai fazer a adução do olho, vai olhar para o lado medial, e os músculos oblíquos vai fazer a torção. E aí, a gente tem a inervação de cada um desses músculos. Os músculos retos, eles são inervados, assim, principalmente pelo nervo oculomotor. Sendo que só o nervo que abduz, o abducente, o reto lateral, que vai fazer o movimento de abrir o olho, de olhar para o lado temporal do olho, o próprio nome já diz que nervo que vai fazer a inervação daquele músculo, que é o nervo de abrir, é o abducente. Então, não precisa decorar, mas se a gente conseguir pensar, fica mais fácil. Então, para facilitar, por exemplo, a inervação do olho, a gente entende da seguinte forma. Todos os músculos que eu falei para vocês serão inervados pelo óculo motor, exceto o oblíquo superior e o reto lateral. O reto lateral vai abrir, vai ser inervado pelo abducente. E o oblíquo superior, ele vai ser inervado pelo troclear. Os demais, todos são inervados pelo óculo motor, que é o terceiro nervo. E aí, então, continuando aqui, mais para trás um pouquinho desses músculos, a gente vai perceber que esses músculos retos formam uma estrutura bem importante para a gente, que é o anel de zinco. Por eles, vai passar nervos e vasos. Não vou entrar em detalhes de qual nervo e qual vaso, porque é bem específico, mas é importante entender que por esse anel de zinco e pelos septos, que eu vou falar dos septos daqui a pouco, vão passar esses nervos. E vasos sanguíneos também. Então, a abertura para passagem dos nervos e vasos
a fissura orbital superior, a fissura orbital inferior, o canal óptico. Lembra do nervo óptico que eu falei para vocês que estava formando? Ele passa aqui, ó, bem aqui dentro do canal óptico, juntamente com a artéria oftálmica. E aí, a gente tem a parte óssea, que vai formar a órbita. Ela é formada por 7 ossos e muitas vezes cai na prova uma pegadinha falando que o osso nasal faz parte da formação da órbita, e ele não faz. Os que fazem é o osso frontal, o esfenoide, aqui nós temos a asa maior do esfenoide, a asinha menor do esfenoide, o palatino, que é esse em rosa, o zigomático, que é esse em roxo, o maxilar, que é esse que está em verde, o etimoide, o azul, e o lacrimal, que é esse que está parecendo um vermelhinho aqui. Então, a inervação sensitiva é feita principalmente pelo nervo trigêmeo, que vai ser através dos ramos oftálmico e maxilar desse nervo. A irrigação é pela artéria oftálmica e maxilar, que elas são ramos da carótida interna e externa. E a drenagem é feita pela veia oftálmica e infraorbital, que elas vão ser ramos da veia jugular interna e externa. Então, eu pus uma imagenzinha para facilitar um pouco. Aqui a gente vê a veia oftálmica superior drenando e a gente consegue ver a artéria oftálmica irrigando. Pessoal, tudo ok? A gente pode passar para a parte de semiologia? Tudo, doutora Cauane, tá perfeito. Então, para não ficar tão cansativa, eu resumi, porque a semiologia, ela pode ser realmente bem extensa, sabe? Eu dei uma enxugada para vocês conseguirem entender, assim, o que é principal do exame oftalmológico, que é o que a gente geralmente não deixa passar em nenhum paciente, mas algumas coisas a gente vai fazer de acordo com o que o paciente tem. Então, alguns exames de acordo com as patologias que o paciente tem, ou de acordo com as queixas do paciente, é que a gente vai pedir determinados exames, ou vai direcionar o exame do paciente para focar naquela estrutura onde a gente acha que pode ser o problema. Então, por exemplo, o paciente vai chegar, a gente vai olhar principalmente o quê? Qual que é a queixa principal do paciente? Por quê? Pode ser as mais variadas. Ele pode ter vindo para uma revisão de óculos, ele pode ter vindo porque caiu um corpo estranho no olho, porque enfiou um ferrão de abelha no olho, ou porque acordou, o olho estava vermelho, ou teve baixa de acuidade visual repentina. Então, assim, os motivos são bem diversos. Então, um olho vermelho, uma baixa de acuidade visual, uma diplopia, por exemplo, o paciente começou a ver 2. Aí a gente tem que checar o quê? Quando que começou aquilo, qual a duração que teve, porque, por exemplo, tem gente que ele viu 2 e depois voltou a ver 1. Ou ele viu o flash e depois parou de ver. Então, assim, tem vezes, nem tudo é contínuo. Então, às vezes aquilo aconteceu, durou e passou. Se tem algum fator desencadeante ou fator associado e se tem trauma. É muito importante a história de trauma no olho. A gente vai pesquisar a história pregressa, tanto a história ocular quanto a história de patologias pregressas. Então, o que é importante, por exemplo, na história ocular pregressa? A gente vê se o paciente faz uso de óculos, se ele já faz uso contínuo de algum colírio, já foi prescrito para ele, se ele já fez cirurgia no olho ou não, se já fez laser no olho ou não, se já precisou, por exemplo, usar tampão na infância ou não, porque a gente vai ver que muitas vezes o paciente não chega a uma visão que a gente chama de 20/20, que é a visão normal. Aí você vai pesquisar lá na infância, às vezes já ele tentou usar tampão e ele tem um negócio que a gente chama de ambliopia, quer dizer, o máximo que o olho daquele paciente chega não é o que o outro olho chega. Então, um olho enxerga bem mais que o outro. Já é comum a gente não enxergar igual com os 2 olhos. Muita gente fica na dúvida achando que tinha que enxergar igual e não é assim. Mas é uma diferença significativa entre os 2 olhos que a gente dá esse nome de ambliopia. Então, a gente vai ver isso na questão da história pregressa ocular e a gente vai pesquisar a história pregressa de doenças sistêmicas, diabetes, hipertensão, por exemplo. Por quê? Diabetes acomete bem a retina, principalmente quando está descompensado. Então, quando eu vou fazer o exame do fundo do olho do paciente, é importante eu saber se o paciente é diabético ou não, para eu poder ficar atenta com o que eu tenho que achar no olho do paciente. Outra coisa, se o paciente é diabético e ele é diabético mal controlado, por exemplo, como é que eu vou descobrir isso? Perguntando quanto que foi a última glicemia do paciente, qual o valor que foi. Por quê? É como se o humor vítreo ficasse sujo. E ele não precisa ser transparente para a gente poder, para poder passar os raios luminosos e chegar até a retina.
Então, se aquilo não estiver adequado, a gente encontra o grau do paciente de forma errada. Então, por exemplo, você prescreve para um paciente diabético com óculos, e aí ele volta amanhã dizendo que o óculos está errado e que não está bom. Então, se o paciente for diabético e ele estiver descompensado, é melhor marcar outra consulta para poder fazer a refração do paciente do que fazer a refração de forma errada. Então, é muito importante perguntar sobre essas doenças. Por exemplo, perguntar se ele tem cardiopatia, se tem asma, por quê? Por exemplo, a gente precisa de dar alguns colírios para os pacientes que têm glaucoma, que eles têm beta-bloqueador, que vai desencadear crise de asma, ou talvez o paciente tenha algum tipo de cardiopatia que não pode usar aquilo, e a gente acha que colírio é inocente, né? Ah, não, é só uma gotinha. Não, ele tem efeito sistêmico também. E às vezes tem efeito sistêmico que a gente assusta, que você nem imaginaria que tivesse por conta de um colírio, e tem. Outra coisa também que a gente pergunta, vamos supor, quando eu já peguei alguns casos de paciente que, infelizmente, usaram colírios corticoide por um longo tempo, a gente prescreve assim, usar tanto e parar. E o paciente foi bom aquilo, continuou usando. E aí induziu um glaucoma, que é uma doença muito séria, por excesso de uso de colírio que tem corticoide. Então, assim, todas essas informações vão ser muito valiosas na consulta para a gente. E os pacientes, muitas vezes, eles chegam na consulta, eles não sabem informar o nome do colírio que usou, porque é como se o paciente não olhasse o nome do colírio. Então, muitas vezes, ele não sabe. Então, a gente pede para trazer na outra consulta, pergunta o motivo que foi prescrito, tenta, de alguma forma, investigar para entender se aquele colírio que o paciente está usando é um antibiótico, é um corticóide ou é só um lubrificante. E uma outra coisa muito importante também, que a gente pega muito paciente, às vezes, usando aqueles colírios Moura Brasil. O oftalmologista detesta aqueles colírios, assim, de modo geral. Por quê? O paciente tem a falsa impressão que está melhorando, porque ele vai tornar o olho mais branco, mas é só temporariamente, porque ele vai, como se fosse fazer vasoconstringir, e aí a pessoa não fica com o olho tão vermelho, porque os vasinhos somem, né? Só que, em compensação, às vezes o paciente tem uma coisa séria, que o olho tinha que estar vermelho, eu tinha que ver que aquele olho não estava calmo, e você olha para o olho do paciente, está parecendo que está um olho calmo. E outra coisa é que, às vezes, esse colírio acaba prejudicando aquilo que o paciente está tendo. Então, em vez de ajudar, ele piora. Aí a gente pega muito paciente usando esse tipo de colírio, e para vocês saberem, ele não é um colírio, assim, adequado para usar quando a pessoa tem alguma patologia no olho, tem alguma doença. Então, é melhor a gente ver do que se trata primeiro, e não sair usando esse tipo de colírio. Então, a gente sempre pergunta sobre isso também. E aí, investigar as doenças sistêmicas, igual eu estava falando, também investigar, por exemplo, doenças tireoidianas, porque algumas dão alterações oftalmológicas, como, por exemplo, o Graves. E aí, no exame oftalmológico, a gente tem que checar diversas coisas do olho. Entre elas, por exemplo, a motilidade ocular. Então, a gente pede ao paciente, olha para cima, acompanha o dedo, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Aí, a gente olha todos os quadrantes do olho e checa toda a função de todos os músculos. E aí, com a gente testando a função do músculo, vendo que o músculo funciona, quer dizer que o nervo que inerva e comanda aquele músculo também está funcionando. Então, a gente está testando aquele nervo. Por exemplo, igual nesse caso, a gente está vendo um estrabismo na criança, por exemplo. Então, aí a gente pensa qual músculo que não está funcionando, até porque para operar, muitas vezes aquele músculo, você resseca o músculo e você corta, coloca ele na posição que ele deveria para voltar o olhinho para a posição que seria o certo. Ou se aconteceu aquilo por trauma, por exemplo, entendeu? Às vezes o paciente teve um trauma, aí teve lesão de algum nervo, e aí o nervo que inerva aquele músculo, que faz aquela determinada função, foi danificado, e aí então essa função que o músculo faria não está sendo feita. Então, por exemplo, igual esse paciente aqui embaixo, quando a gente pede ele para olhar para cá, no caso para a minha direita, mas seria para o lado esquerdo do paciente, ele consegue olhar normal. Quando a gente pede ele para olhar para o outro lado, um olho vai e o outro fica. Então, por exemplo, quando ele está olhando para cá, ele enxerga o A de forma nítida. Quando ele está olhando para o outro lado, ele enxerga assim, duplo. E aí, o que acontece? Então, o nervo que era para abrir o olho, o abducente aqui, que era para funcionar, não está funcionando. E aí, a gente tem que ver, foi por trauma? Será que foi lesão do nervo que está inervando? O nervo reto lateral, que é o inervado pelo nervo abducente. Então, por que esse reto lateral não está funcionando? Aí a gente vai atrás
E isso fazendo simplesmente o paciente fazer os movimentos que a gente precisa para avaliar cada um daqueles nervos. A acuidade visual, que assim, praticamente quase nunca vai faltar a gente testar. Por quê? Se um paciente, por exemplo, desde uma conjuntivite até um problema na retina, tudo, a gente vai medir quanto que aquilo está acometendo visualmente o olho, impedindo o paciente de enxergar, se a gente testar a acuidade visual do paciente. Então, a gente vai testar a acuidade visual com um olho, vai testar a acuidade visual com o outro. Essa daqui é a tabela de Snelling, muito usada, e a gente usa assim, ela muito no computador hoje, né? Não tão no papel. E aqui é quando a gente vai fazer a refração do paciente. A gente usa esse aparelho que chama Greens e a gente vai trocando as lentes. Então, a gente vai colocando e tirando grau, e aí a gente coloca grau positivo, negativo, e aí, por meio disso, dessa refração, a gente descobre o grau do que o paciente vai usar. E aí, por exemplo, se o paciente tem uma doença no olho, a gente tem primeiro que sarar a doença do olho e depois fazer a refração. Então, a gente não faz a refração quando alguma doença aguda que a gente tem que tratar primeiro, porque essa doença pode alterar a acuidade visual do paciente. Aí a gente vai testar os reflexos, direto e consensual também, através da gente testar os reflexos, testa a inervação, né? E aí a gente vai fazer a biomicroscopia do paciente, que é uma das principais partes do exame oftalmológico, porque nos dá, assim, muitas pistas sobre o que o paciente tem. Então, esse aparelho que está aqui ao lado é a lâmpada de fenda. Como que a gente examina? A gente senta o paciente desse lado e a gente olha pelo outro lado e aí permite que a gente tenha diversos aumentos. Por exemplo, 10 vezes, 16 vezes, a gente vai ver aquele olho bem grandão. E aí vai colocar a iluminação ou de forma difusa ou de forma de uma fenda. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, por exemplo, a gente iluminou aqui de forma difusa o olho, e aqui eu vim cá e coloquei, por exemplo, uma fenda luminosa praticamente. E aí dá para ver que isso daqui está mais na parte externa, não externa, mas na parte anterior da córnea, do que na parte de dentro. Então, isso vai fornecer pistas muito importantes. Por quê? Às vezes a gente tem uma coisa, a gente não sabe se o acometimento está só, por exemplo, no epitélio corneano, se está mais para frente. Quando é um corpo estranho, por exemplo, igual recentemente aconteceu de um paciente, entra um ferrão de abelha e praticamente transfixou a córnea do paciente. Então, assim, para você ter dimensão de até onde aquele corpo estranho está chegando, entendeu? Isso é muito importante, essa fenda que a gente consegue fazer para examinar essa espessura corneana. Aqui é um videozinho de um paciente olhando na lâmpada de fenda, então tem a fenda luminosa, o paciente tinha uma úlcera de córnea, tinha neovascularização aqui em 360 graus, e então, através dessa lâmpada de fenda, a gente consegue avaliar com maior precisão o olho do paciente. Outra coisa que também a gente vai ver através da lâmpada de fenda é a presença, sim ou não, de catarata, né? Aquele cristalino, que o próprio nome já diz, que eu falei que nasce transparente, ele vai ficando opaco com o passar do tempo. E aí, ele se torna cataratoso, que é o quê? É justamente a opacificação do cristalino. Então, a pessoa às vezes vai começando a ver parecendo como se fosse uma névoa, assim, a região toda esfumaçada, e isso é o envelhecimento do cristalino gerando a catarata. Lá no último slide eu coloquei a lentezinha que a gente tira o cristalino e coloca uma lente no local, que é a cirurgia famosa, a cirurgia de catarata. E aí, isso é que é a catarata, muita gente fica em dúvida. O pterígio é aquela pelinha que dá aqui na frente do olho. A catarata, que é o que a gente consegue, quando ela tá bem madura, que ela já tá bem assim, avançada, consegue ver a olho nu, que a gente olha na pupila do paciente, tá mais branquinho, ou às vezes a gente só vê pela lâmpada de fenda, porque você olha, ela tá mais esverdeada, mais brancacenta, que é, por exemplo, essa daqui. Aí eu coloquei algumas imagens de lâmpada de fenda para ver, por exemplo, aqui a catarata e aqui através de uma fenda, vendo a catarata também. Aí a gente ainda na lâmpada de fenda, a gente usa algumas lentes. Então, por exemplo, tem uma lente de 90 dioptrias ou uma lente de 78 dioptrias, a gente chega até o olho do paciente para que a gente consiga ver o fundo do olho do paciente. E aí, para examinar o fundo do olho do paciente, a gente vai ter aquela visão que eu mostrei para vocês antes, que é essa daqui. Muitas vezes a gente não vai ter essa visão tão ampla, porque a gente
precisa fazer como se fosse uma fenda e varrer aquela retina do paciente para conseguir enxergar tudo. Mas é basicamente isso que a gente vai ver na fundoscopia. Então, esse daqui é um exame de fundoscopia. E aqui, a gente está vendo, por exemplo, o nervo... Passou, deixa eu voltar aqui. Aqui a gente está vendo aqui, ó, a papila do nervo óptico, que é essa região aqui. A gente está vendo os vasos. E aí eu vou varrer a retina do paciente em direção à mácula. Esse paciente aqui tinha uma patologia que a gente chama de buraco macular. Mas, enfim, a mácula seria essa região aqui, mais manchadinha. E dentro dessa região, vocês vão conseguir ver porque assim, mais específico, mas ela não poderia ter essa bolinha que tem aqui. Ela teria que ser diferente. Então, ele tem um buraco macular, uma região descontínua ali da retina. Então, por esse mecanismo, por essa lâmpada de fenda e essa lente, a gente consegue ver o fundo do olho do paciente. Tem outras formas de ver o fundo do olho do paciente também. Por exemplo, a gente pode fazer através do oftalmoscópio. Só que é mais confortável fazer, porque você chega muito próximo do paciente e você perde a estereopsia, que é o quê? É como se fosse a visão, a noção de profundidade. Porque eu estou vendo com um olho só. E quando eu vejo com um olho só, a pessoa não consegue ter essa noção de profundidade. O que nos traz e nos deixa ter a noção do que está mais profundo e do que está mais superficial é justamente a nossa binocularidade. Então, quando a gente faz com o oftalmoscópio, a gente perde essa binocularidade porque olha com um olho só. E tem que chegar bem próximo do paciente também. Principalmente nessa época de Covid, não dá, né? Então, a gente... E a outra coisa, eu acho melhor visualizar com as lentes na lâmpada de fenda do que com o oftalmoscópio. E aí, esse daqui é o tonômetro de Goldman. A gente acopla ele aqui na lâmpada de fenda. Para que ele serve? Para medir a pressão intraocular. Uma outra forma de medir, vocês já devem ter ido à oftalmologista, tem um aparelho que sopra no olho da gente. Aquilo lá é para medir a pressão. É um tonômetro de sopro para medir a pressão intraocular. E uma outra forma é esse tonômetro de aplanamento, ele vai tocar na córnea, deixar aquela região da córnea plana, e a pressão que ele exerce para deixar aquela pequena região da córnea mais plana é o que nos permite medir a pressão intraocular. Então, isso toca a córnea do paciente, mas não dói porque a gente pinga colírio anestésico antes. E, por exemplo, quando a gente tem um paciente que tem glaucoma, ou que a gente olha aquele ângulo híbrido corneano muito estreitinho, a gente faz um exame que chama gonioscopia, muitas vezes, dentre outros exames, mas eu trouxe esse como um pouquinho mais específico. A gente vai procurar ver essas estruturas através das diversas cores, e se a gente consegue visualizar essas estruturas, quer dizer que o ângulo está aberto. Então, ele não tem um glaucoma de ângulo fechado, no caso, do paciente. E aqui, o famoso fentolaser, que é o que a gente usa para fazer cirurgia de catarata. Hoje, a cirurgia de catarata não corta mais igual antigamente cortava, ele praticamente fura e aspira ali aquele cristalino que já está opaco, virou catarata, e coloca de forma dobradinha essa lente que está no dedo aqui, e essa lente abre dentro do olho do paciente e fica lá no lugar do cristalino, e aí nunca mais o paciente vai ter problema por causa daquela opacidade corneana, entendeu? Então, a gente tira a catarata. E aí, a catarata é um dos motivos de cegueira, porque ela vai ficando tão branca que impede o paciente de enxergar, porque a retina está lá atrás e a luz não passa. E aí, então, é um dos motivos de cegueira reversível. Agora, por exemplo, um outro motivo de cegueira que não é reversível e que muita gente não sabe é o glaucoma. O glaucoma, de modo geral, ele pode ter a pressão elevada ou não. Então, é importante essa história de medir a pressão do paciente, pressão intraocular do paciente. E ele só é diagnosticado quando está em estágios iniciais, quando o paciente faz a consulta oftalmológica. Por quê? No glaucoma, o paciente perde a visão de fora para dentro, até ficar com a visão tubular. E aí a gente vê isso porque a gente, quando vê o nervo óptico, ele tem uma região mais amarelinha lá dentro, que é a escavação. Se a gente vê que a escavação está ficando ampla, a gente começa a investigar por que é. E aí impede que o paciente perca campo de visão, levando a uma cegueira que é irreversível, sendo o maior caso de cegueira irreversível é o glaucoma. Então, é tão importante, porque ela não dá, infelizmente, ela não dá sintoma, e quando o paciente percebe a alteração na visão, por ser a visão periférica, já está muito avançada. Então, uma história familiar de glaucoma é muito, assim, diz muito a favor
a gente ter que investigar aquele paciente. Por quê? Tem um fator genético importante associado. Então, enfim, gente, é isso. Eu falei um pouquinho da semiologia, mas ela é bem extensa. Eu acho que eu tentei abordar o principal. E qualquer dúvida, eu deixei meu e-mail, me coloco à disposição de vocês para poder sanar qualquer dúvida que tenha ficado. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E o que precisar, eu fico à disposição.